Bom dia, vamos iniciar mais uma videoaula sobre o Código de Ética da Fonoaudiologia, tá? E hoje agora nós vamos falar um pouco sobre as responsabilidades gerais que constituem e permeiam o Código de Ética. O Código de Ética ele é bem extenso, tá? Nós não vamos detalhá-lo, porque senão a gente vai demandar muito tempo e nós temos outros assuntos que são tão importantes quanto o Código de Ética, né, para a gente falar um pouco. Então, eu vou pegar aqui os itens mais importantes para que a gente possa conversar um pouco sobre ele. Tá? No capítulo 4 das responsabilidades gerais, no seu artigo 6, ele diz: constituem deveres gerais do fonoaudiólogo. Primeiro, conhecer, observar e cumprir a lei, tá? Bem como as determinações e normas emanadas dos sistemas de conselhos de fonoaudiologia. Por que esse item é importante? Porque durante a graduação, nós vamos estudar toda a parte teórica que nos desenvolve tecnicamente para que nós possamos atuar como profissionais em graduação plena. Só que a parte legal nós vemos logo no início da faculdade, como é no caso de vocês, e a gente não se atém para as leis que demandam nossa atenção enquanto fonoaudiólogos formados. Tá? Existem inúmeros decretos que vão estabelecer outras funções nossas, como o teste da linguinha, o teste da orelhinha, as próprias áreas de especialização da fonoaudiologia, que a gente vai estudar um pouco sobre elas também. Então, é importante que o fonoaudiólogo ele conheça toda a lei que permeia o seu campo de atuação, para que ele possa ser um fonoaudiólogo pleno em suas funções, nos seus direitos e também nos seus deveres. Segundo, atender às convocações e cumprir as determinações e normas emanadas dos sistemas de conselho de fonoaudiologia. Aqui, convocações para as eleições que vão escolher os fonoaudiólogos que vão representar o conselho regional, os também a nível federal, alguma convocação para participar da reformulação ou da formulação de um novo decreto. Tudo isso podem serem solicitados pelos conselhos regionais, e aí eles vão entrar em contato, através das grandes mídias, Facebook, Instagram, pelo site do próprio conselho, convocando esses profissionais para fazerem parte dessas convocações atuantes, que o conselho está ali promovendo. Exercer a atividade de forma plena, utilizando-se dos conhecimentos e recursos necessários para promover o bem-estar do cliente e da coletividade e respeitar o ecossistema. Ou seja, nós temos como direito e também até um dever utilizar todas as ferramentas que a fonoaudiologia, enquanto ciência, nos dispõe para os nossos recursos terapêuticos, para a nossa atuação fonoaudiológica. Então, esse é um item que é de responsabilidade nossa usufruir. Tá? Apontar falhas nos regulamentos e normas da instituição quando as julgarem incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, dirigindo-se, nesses casos, aos órgãos competentes. No caso, se você for trabalhar para uma empresa, vamos dizer assim, de cunho privado, e você observar que algumas normas que essa empresa propõe para vocês, enquanto profissionais, enquanto fonoaudiólogo, elas vão de encontro com o que estabelece as nossas leis. Então, o que você tem que fazer? Você tem que apontar essas falhas, essas normas dessas instituições para que sejam corrigidas. E aí, o que o conselho sugere? Que você procure os órgãos competentes, Vocês podem procurar, dependendo da área que ele estiver
infringindo aquele órgão que é responsável pelaquela área, você pode procurar a própria instituição informando da ilegalidade, ou então você pode procurar o próprio conselho, se for alguma coisa relacionada com a fonoaudiologia de uma forma mais específica, tá? Assumir responsabilidade pelos atos praticados, ou seja, a sua atuação enquanto profissional, ela é de sua responsabilidade. Você tem conhecimento das leis, você tem conhecimento, né, de toda a teoria necessária para atuação em casos determinados, então você precisa e deve assumir a responsabilidade pelo que você está fazendo. Se você não tem certeza daquilo, não faça, porque você pode ser punido, tá? Utilizar seu nome, profissão e número do registro no conselho de sua jurisdição em qualquer procedimento fonoaudiológico, né, do qual tenha efetivamente participado, acompanhado de rúbrica, assinatura ou certificado digital. Ou seja, todo atendimento que você faz, ou consulta, ou orientação, você tem que carimbar contendo seu nome completo, registro, tá? E a sua profissão, mostrando que ali um profissional, né, de graduação plena estava atuando naquele momento, tá? Você não pode dar uma recomendação, um receituário, no caso de de terapias fonoaudiológicas, e sem a sua assinatura, sem o seu nome ali escrito, ok? Então, você fica visível para a comunidade acadêmica e profissional que você está atuando naquele momento. Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema dos conselhos de fonoaudiologia, né, nome completo, endereço. Você pode também dizer onde você trabalha, no caso, se você trabalha em uma clínica ou um consultório específico, mas você sempre tem que ter seus dados atualizados. Por quê? Porque muitos documentos são enviados para a sua residência ou para o endereço que está cadastrado junto ao seu conselho regional. Por exemplo, cédulas de votação, na época de votação para a escolha dos membros da chapa eleitoral. Normalmente eles também encaminham os boletos da anuidade, então sempre eles podem estar enviando material e você precisa estar com seus documentos atualizados junto ao sistema. E para quem vai formar, quando faz o registro para a emissão da sua carteira, da sua cédula de identidade profissional, ela vai chegar na sua residência, então o seu endereço tem que estar corretamente ali para que não seja desviado os seus documentos, ok? Portar a carteira ou a cédula de identificação profissional sempre em que estiver executando a sua atividade. Ou seja, se você foi atender um cliente como fonoaudiólogo, você tem que estar obrigatoriamente com uma cédula de identificação profissional, que pode ser tanto a carteira profissional, que vocês vão receber uma carteira, como se fosse uma carteira de trabalho, tá? E você recebe uma cédula que ela vai substituir, vamos dizer assim, o seu RG. Você pode utilizá-la como se fosse um RG. Então, você está atuando como profissional, você tem que estar com aquele documento em mão. Por quê? Porque se você for passar ali por uma auditoria e você estiver atendendo e não tiver como comprovar que você é um profissional habilitado, você pode ser penalizado por isso, tá? Tratar com urbanidade e respeito os representantes e empregados das entidades da categoria quando no exercício de suas atribuições, de modo a facilitar o seu desempenho. Isso aqui é algo muito óbvio, né? Você sempre tem que tratar com respeito os seus semelhantes, mesmo que eles não estejam na sua categoria profissional ou estejam em funções abaixo ou acima, tá? E isso é um fato, como a gente está falando de código de ética, isso é questão de ética e moral, você tratar com respeito e dignidade as pessoas que o cercam. Para o quê? Para que eles possam
também ajudar e facilitar o seu desempenho profissional. Por quê? Porque se você trata as pessoas mal, às vezes você precisa de uma certa ajuda de uma equipe profissional, multidisciplinar ou de outras atividades administrativas. Se você é arrogante, se você é grosseiro, se você não é uma pessoa amigável, eles também podem prejudicar a tua função no momento em que você precisar, tá? Informar os órgãos e serviços competentes qualquer fato que comprometa a saúde e a vida, né, em uma situação que você está verificando ali que aquilo pode fazer mal a você enquanto profissional ou ao paciente, você deve denunciar, buscar os órgãos competentes naquela área e informar da situação, tá? Servir imparcialmente à justiça, no caso, se você for solicitado, tá? Notificar doenças e agravos conforme a legislação vigente. No caso, se você estiver em função que te exija essas situações, notificar doenças e agravos. Vamos dizer aqui, colocar como um adendo, se você trabalha com saúde do trabalhador e você estiver fazendo parte ali de uma avaliação para uma doença do trabalho que envolva, né, perda auditiva ou alterações vocais, no caso profissionais, então você também pode notificar essa doença ou o agravo dessa doença junto ao Ministério, junto ao INSS, que não existe mais Ministério do Trabalho, agora é Secretaria, né? Mas aí você pode estar respondendo especificamente aos órgãos pertinentes, tá? Mas isso aqui se houver a necessidade, se você trabalhar com fatores que precisam ser informados, tá? Incentivar sempre que possível a prática profissional, interdisciplinar e transdisciplinar, ou seja, a gente não trabalha sozinho. O paciente fonoaudiológico, ele sempre vai precisar de uma atuação multidisciplinar. Por exemplo, se você vai realizar um exame auditivo, tá? De repente esse paciente ele já pode ter vindo do otorrinolaringologista, do pediatra, do neuro, ou então você está aqui trabalhando com reabilitação do equilíbrio corporal e você identifica nessa pessoa que ela está passando por situações emocionais fortes que podem estar influenciando na qualidade do equilíbrio corporal dela, então você deve encaminhar para o psicólogo ou talvez até para uma avaliação psiquiátrica. E assim, em todas as áreas da fonoaudiologia, se você está atendendo um paciente com problemas de deglutição, que a gente chama de paciente disfágico, né? Às vezes é necessário a avaliação e o trabalho junto com uma nutricionista, com um fisioterapeuta, dependendo se ele tiver comprometimentos respiratórios, e outros profissionais, um clínico geral, ou mesmo um gastro. Então, a nossa profissão, ela sempre vai haver a necessidade de contato com outras profissões, para que o bem-estar do paciente aconteça, para que a saúde do paciente se restabeleça, tá? Manter o respeito às normas e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes sociais, ou seja, ter cuidado com o que se fala, a forma como se fala, quando você for criticar alguém, um colega de profissão, ou você for falar sobre determinada coisa que está relacionada com a fonoaudiologia, você precisa ter muita coerência, sempre respeitando os princípios éticos da nossa profissão, das outras profissões, as normas que regulamentam a nossa profissão, para que não haja atritos desnecessários, tá? Se lembre que a partir do momento em que vocês fizerem colação de grau e entrarem
com a solicitação de registro junto ao Conselho de Fonoaudiologia, vocês serão representantes de uma classe profissional. Então, o que vocês falam enquanto profissionais habilitados, vocês vão estar representando a classe fonoaudiológica, a ciência fonoaudiologia. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala, para que não seja interpretado erroneamente. Tá? Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade e ao meio ambiente. Isso é um fator muito importante, gente. Quando a gente se forma fonoaudiólogo, normalmente a gente se forma um fonoaudiólogo generalista. Nós vamos aprender, né, as diversas áreas da fonoaudiologia de uma forma básica, que vai nos permitir sim atuar junto com o paciente. Mas, por exemplo, um paciente que está ali com um problema de disfagia sério, que teve câncer de boca, ou então teve ou tem câncer de estômago, que ele não está se alimentando por via oral, ele está se alimentando através de uma sonda. Então, e você não tem competência técnica para atuação junto a esse paciente de uma forma muito específica, você precisa e pode recusar-se a fazer esse atendimento. Porque, em primeiro lugar, você tem que resguardar a sua profissão, porque se você cometer um erro que leve esse paciente a óbito, você vai sofrer penalidades com isso. E segundo, preservar a vida do paciente, né? Se você não se considera hábil para assumir aquele paciente naquele momento, então você tem que ter a total coerência em recusar-se, tá? Assegurar que a intervenção fonoaudiológica não trará danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, ou seja, se você está com um paciente, a técnica que você está utilizando pode causar algum dano para esse paciente, você está sendo irresponsável na aplicação de alguma técnica, então isso também você tem que se assegurar, tem que verificar essa necessidade. Prestar adequadas informações a respeito dos riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência fonoaudiológica. Esse item é bem interessante porque você precisa informar para o seu paciente, no caso aqui chamado de cliente, o que vai acontecer com ele conforme a necessidade fonoaudiológica dele. Tá? Você tem que mostrar para ele quais serão os benefícios, o que pode dar certo, o que pode não dar certo, porque às vezes o paciente ele vai com uma coisa na cabeça que como se o fonoaudiólogo fizesse milagre. Vamos dizer assim que você vai tratar uma criança com alterações de fala, ele troca os fonemas, né? Vamos lembrar aí de um exemplo muito clássico, que é um desenho da Turma da Mônica, o Cebolinha, né? Que ele troca o R pelo L, né? O R pelo L. Então, os pais, a mãe, leva essa criança e ela pensa assim, ó, que em 1, 2 sessões, somente com o fonoaudiólogo, naquela intervenção vai ser o suficiente para a criança parar de fazer essa troca e falar normalmente, os padrões normais de uma fala, da fala da sociedade. E não é assim que acontece. A gente sabe que aqueles 40 minutos são para o quê? Para exercícios práticos e orientação. Mas esse paciente precisa treinar em casa, precisa ser acompanhado pela família para que ele possa ter um restabelecimento da sua fala de forma mais adequada. Então, isso também tem que ser informado para o paciente, que o fonoaudiólogo não faz milagre, que ele está ali como um profissional habilitado, disponível e com a proposta de reabilitar aquela alteração ali no paciente, mas que o paciente também precisa colaborar para que isso aconteça.
Colaborar com as equipes de saúde, educação e assistência social no esclarecimento a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da sua intervenção, bem parecido, né, com a situação anterior, mas aqui no caso com as equipes multidisciplinares, tá? Que pode ser inúmeros fatores. Por exemplo, uma criança com alteração de fala, a gente pode ali estar falando com o odontólogo, no caso se for uma alteração da arcada dentária, ou então se for alguma outra alteração miofacial com o bucomaxilo. Educação, a gente pode estar conversando diretamente com os professores, os pedagogos da escola que essa criança estuda, para trocar informações e para que o benefício desse paciente, desse aluno, seja efetivado também dentro da escola. E assim, nesses outros ambientes, tá? Cumprir a legislação específica do sistema de conselhos de fonoaudiologia, quando na condição de fonoaudiólogo responsável técnico, isso no caso de que se você trabalhar ou tiver uma clínica e ser o responsável técnico daquele ambiente, você cumprir as legislações específicas como responsável técnico. Pagar pontualmente as anuidades, taxas e emolumento dos sistemas de conselho de fonoaudiologia, ou seja, você não pode atuar como fonoaudiólogo sem pagar as anuidades e todas as outras taxas que são necessárias para o conselho de fonoaudiologia. Tá? Então, é uma obrigatoriedade do fonoaudiólogo cumprir com esses fatores administrativos, que é o pagamento dessas anuidades ou taxas que se houverem necessidades, tá? Mas normalmente essas taxas, esses emolumentos, normalmente tudo isso é quando se forma. Depois disso são mais as anuidades que elas são obrigatórias e anuais. E divulgar os preceitos deste código, ou seja, sempre ser um divulgador da conduta ética e moral que permeiam a nossa profissão, ok?